em comunhão, em agradecimento, em graças ao nosso eterno e bom Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para cultuar a Ele e também, junto conosco, louvar ao Senhor, exaltá-lo, a partir das leituras, das orações, dos cânticos que serão entoados e principalmente, sobretudo, da sua palavra, que será mais uma vez nessa noite trazida às nossas vidas, aos nossos corações, ao nosso entendimento. O Senhor que transforma não só a nossa mente, mas também os nossos corações, os nossos afetos e sentimentos. Servimos ao Senhor na totalidade do nosso entendimento, da nossa formação, do corpo, que dá a ideia da totalidade de nós, dessa adoração que devemos dar ao nosso Deus. O Salmo 24, eu quero lê-lo para iniciarmos aqui o culto nessa noite. Diz assim, mesmo assentados, irmãos, acompanhem. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vive, ou os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A esse Rei, nós estamos aqui para gloriá-lo, para reconhecer a sua glória, o seu poder, os seus feitos, as suas maravilhas. E eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, mesmo aí também assentados, e oremos a esse Deus, o Rei de toda a glória. Deus Santo, Pai amado, Deus bendito, Senhor de nossas vidas, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Nós reconhecemos a ti, ó Pai, como o único Senhor, o único Rei de nossas vidas, a quem nós temos a gratidão de um dia o Senhor ter nos resgatado das trevas, das densas trevas do pecado, nos tirou, nos livrou das algemas, ó Pai, da iniquidade, nos elegeu na eternidade para que um dia respondêssemos, ó Pai, ao seu chamado e transformados mediante a tua graça, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, fôssemos, ó Pai, transformados para sermos, Senhor, a tua igreja na terra. E aqui estamos, Senhor, enquanto igreja tua na terra. Igreja, ó Pai, que proclama teu nome, igreja que tem e carrega sobre si, Senhor, esta responsabilidade divina, esse prazer, ó Pai, que é de anunciar a tua palavra. Esse privilégio, ó Pai, que não foi dado a outro, senão a nós, para que a tempo e a fora de tempo possamos estar sempre proclamando esse nome que traz salvação, através do evangelho da tua graça, evangelho que é o único poder, ó Pai, capaz de transformar o homem.
Ó Pai, eu te peço pelos teus servos e servas nessa noite, por nós, ó Pai, que aqui estamos, trazidos pelo teu Espírito Santo, dirigidos, ó Pai, para a tua casa, para que nós aqui, Senhor, em comunhão, celebremos, ó Pai, o teu nome, celebremos esta comunhão também, que só é possível, que só foi possível mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Aceita, Senhor, o nosso louvor, nossa adoração. Recebe, ó Pai, o nosso culto racional, o culto, ó Pai, que é feito de forma exclusiva ao Teu nome, que é preparado, ó Pai, não para agradar a nós, não para agradar a visitantes, mas para o único louvor e da graça do nosso Deus, que é o Deus de glória, o Rei da glória, como diz os salmos que acabamos de ler. E a esse Rei que nós pedimos no santo nome do Senhor Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Louvemos ao Senhor, e Ele é digno de todo louvor e glória. Pode nos guardar de tropeçar, aquele que pode nos levar diante do seu altar, justificado e jubiloso, aquele que pode nos guardar de tropeçar, aquele que pode nos guardar diante do seu altar, justificado e jubiloso. A Jesus Cristo, Senhor, pertence toda a glória e a majestade e o domínio, todo o poder. A Jesus Cristo, Senhor, pertence toda a glória e a majestade e o domínio e todo o poder. Desde muito antes de tudo existir, desde agora todo sempre, aquele que pode nos guardar de tropeçar, aquele que pode diante do seu altar, justificados e jubilosos. A Jesus Cristo, Senhor, pertence toda a glória e a majestade e o domínio e todo o poder. A Jesus Cristo, Senhor, pertence toda a glória e a majestade e o domínio e todo o poder. Desde muito antes de tudo existir, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos, o Gabriel, só abrir um pouquinho o meu microfone, um pouquinho.
Eu não sei se a Covid piorou a minha audição, e a minha voz já não é muito. Amém. Eu creio que, não sei se no geral precisa abrir um pouco mais, está meio fechado, não sei se é só o meu, ou se é só eu que estou ouvindo assim, desculpa aí. Amém. Os irmãos, eu convido aos amados, aqueles que podem ficar de pé, e abrir sua Bíblia Sagrada e seus aplicativos da mesa, no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, a partir do verso 1. Nós faremos essa leitura. Os irmãos participarão dela lendo comigo, versículo após versículo, do 1 até o 18. Hebreus 10, verso 1 até o 18. Leiamos de forma intercalada. Amém? Hebreus 10 diz assim o verso 1: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não há a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Até aqui, louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, esse momento da nossa liturgia, nós queremos reservar para entender ainda mais esse amor gracioso de Deus, de que o seu sacrifício na cruz, do ato de se doar e de se dar por nós pecadores,
foi, é e continuará sendo único, capaz de nos livrar e salvar dos pecados. Outrora, os sacrifícios, os sangues derramados, eles apenas lembravam como memória. Mas o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cordeiro único, apontado lá atrás que viria, que inaugura uma era da graça, não através da lei que apenas apontava o pecado do homem e condenava ele à morte, mas uma releitura de tudo isso, a partir do perdão das nossas vidas, dos nossos pecados, a partir de uma nova chance, a partir da existência de um amor escandalosamente incompreensível, de conseguir amar aqueles inamáveis, como nós, como eu, como você, que estávamos à revelia, que andávamos alienados da vontade de Deus. E é preciso nós entendermos isso, da graça, do poder de um Deus que em nada vendo em nós importância que não temos, do que você pode fazer, do que pode produzir a sua mente, seu talento, seu dinheiro, sua produtividade do seu trabalho, é infimamente incapaz de mover a vontade de Deus, do coração de Deus para o coração do homem. É um ato volitivo de um Deus que na eternidade já tinha feito isso. O escritor aos Hebreus está falando ao povo que estava meio desanimado. Estava pensando até que as coisas não iam mudar muito. Não sabiam ainda o que estava acontecendo. O escritor de Hebreus vai e lembra a eles, olha, no passado era assim. Capítulo 1 de Hebreus ele vai dizer, Deus falou, tendo ele falado outrora, pelos seus profetas de muitas formas e muitas maneiras. Hoje, ele fala em Jesus. Hoje é Jesus. Hoje a chave para tudo, do entendimento da aceitação, da percepção do amor de Deus, não é mais os atos religiosos, não é mais as cerimônias, não é mais os sacrifícios humanos. Portanto, você não pode fazer absolutamente nada para salvar a si próprio. O seu sangue não salva ninguém. Portanto, Deus não mais se agrada disso. Na verdade, nunca se agradou. O que agrada a Deus é a obediência, é coração transformado, é coração redimido, é coração voltado para obedecer a esse Deus. Mas tem uma coisinha que ainda ficou, a despeito da transformação que nós passamos, a despeito da graça que em nós habita, a despeito do Espírito Santo que passa a habitar em nós, nós ainda aqui carregamos essa centelha do pecado lá do Éden. E vez por outra nós somos tentados e vez por outra nós caímos. E quando caímos, nós temos a um Deus misericordioso. E quando erramos, nós não podemos deixar de nos voltarmos para Deus, entregarmos a Ele novamente, confessar as nossas iniquidades. Há uma doutrina demoníaca, satânica, perigosa, mentirosa, desgraçada, sendo revelada agora, sobretudo nos meios das mídias sociais. Falamos isso hoje de manhã, e a igreja tem que continuar denunciando, porque nós estamos aqui na terra com a voz profética de Deus, irmãos. E voz profética não é a adivinhação do futuro, é a denúncia do pecado. Porque nós somos separados. E separação é não ter a forma desse mundo. Paulo falando aos Romanos. E essa heresia que está sendo pregada dia após dia, hora após hora, que os seus filhos estão vendo isso também, é apresentando um Deus que é inclusivista,
que cabe tudo agora dentro da Bíblia. Um Deus que lhe aceita com o seu pecado e que você não precisa se arrepender. Porque Deus é bom. E Ele lhe fez pecador, então Ele vai lhe aceitar assim. Você não precisa se arrepender e deixar os seus pecados para seguir a Cristo. Isso é doutrina de Satanás, irmãos. Satanás. Porque sem arrependimento, sem confissão de pecado, não há perdão dos nossos pecados. Você tem sim que passar pela transformação. Essa doutrina, ela transforma o quadro da cruz como uma história de carochinha. De que Jesus foi um bobo da corte que morreu à toa. Ora, se Deus me aceita do jeito que eu sou, do princípio pecaminoso de que eu nasci assim, porque Ele me fez assim, vai me aceitar assim, eu não preciso me arrepender, então Cristo morreu de graça. E Deus, é como dizia meu saudoso pai, é um menino que diz uma coisa aqui e aqui já diz. O escritor de Hebreus está dizendo para nós também, a palavra continua a mesma. No passado era assim, agora é Cristo, amém? Nós temos Cristo, amém? Cristo, tudo é Cristo, Deus fala através de Cristo, a chave é Cristo. Esse Cristo que morreu, esse Cordeiro impecável, que passou por aqui entre nós, que se fez homem, o Verbo que se fez carne, não pecou, habitou entre nós, cheio de graça. Por isso, nesse momento, em primeiro lugar, há um alerta da igreja para resistir à tentação dessa mensagem que não é de Deus. Resista, porque ela é muito sedutora e saborosa para quem quer permanecer no pecado. Por isso é que tem igrejas lotadas, porque estão pregando que Deus agora aceita tudo. Deus não aceitou na eternidade, Ele não aceitou ontem, não aceita hoje, não vai aceitar nunca. O pecado, Deus não faz concessão com ele. Seja de que embalagem ele estiver embalado, seja a boniteza que ele tiver, seja o poder de ludibriar a alma humana, Deus não aceita o seu pecado. Você precisa ser repetido. Não caiam nessa armadilha satânica. Você precisa se arrepender todos os dias do seu pecado. Sem isso, não há remissão. Sem isso, não há mudança. Sem isso, tudo continua como antes. E você caminhando para o inferno. É preciso confessar. A doutrina do arrependimento é a base da vida cristã. Amém? Feche seus olhos, pensando nesse Cristo que é misericordioso e pensando na nossa forma desgraçada que nós somos. Nosso coração humano, cheio de falhas. Entregue a Ele agora, confesse a Ele, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de amor, Deus de paz, Deus de bondade. Mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante de Ti na Tua casa, na condição de pecadores arrependidos, na condição, ó Pai, de seres que incapazes de produzir algo que Te agrade, mas de seres, ó Pai, que um dia foram alvos da Tua graça, alvos do amor voluntário de um Deus que decidiu no seu coração amar os inamáveis. Nós estamos aqui hoje não porque nós merecemos. Nós Te seguimos, ó Pai, não é porque o Senhor viu em nós que nós éramos bonitos, bons, nós éramos legais, suficientes, por isso Deus nos amou, não. Deus amou porque Ele amou, porque Ele quis. Nos chamou das trevas, nos fez arrepender, entregar a nossa vida no Senhor.
E é nesse momento, ó Pai, quando nós lemos a Tua palavra, a palavra que nos confronta, porque o evangelho verdadeiro, ele tem que confrontar o pecado, porque o evangelho verdadeiro é aquele que diz quem eu sou de fato, um pecador miserável. Porque o evangelho que diz que eu sou bom, que eu não preciso pedir perdão dos meus pecados, é o evangelho mentiroso da desgraça do coração humano, que caminha o homem para o inferno. Por isso, ó Pai, nos protege de tantas heresias. Senhor, nos alimenta o entendimento, o coração, Pai, para a Tua igreja ser fortalecida. Para que ela, ó Pai, não seja destruída, para que ela não possa ser, ó Pai, transformada, modificada por ventos de doutrinas, ventos de mentiras que assolam este presente século. Aqui nós estamos nessa condição. Eu te rogo pelas vidas que estão aqui presentes, ó Pai, pela minha sobretudo. Eu te rogo porque nosso coração é pecaminoso, porque na nossa caminhada nós, vez por outra, não te agradamos. Nós vivemos esse dilema paulino, ó Pai, de não fazer aquilo que devemos, muitas vezes, e acabamos fazendo aquilo que jamais deveríamos fazer. Mas o Senhor tem sido misericordioso. Por isso nós apelamos, ó Pai, nós mais uma vez rogamos o Teu perdão sobre nossas vidas. Ouve a oração dos Teus servos e Tuas servas nesse momento. Responde, ó Pai, transforma os nossos corações e nos fortalece, Senhor, para que nós possamos resistir a dias tão maus e tão perigosos em que vivemos, em que a Tua igreja vive. Eu te peço tudo e te rogo e te agradeço no santo e poderoso nome do Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Jesus, Senhor, me
Muito bem, irmãos. Prestar atenção na letra. Eu venho como estou. Tem mais um detalhe dessa sórdida doutrina. Venho como estou, mas eu não posso permanecer como eu vou. Esse detalhe. Jesus estava sempre sentado com os bandidos, com as prostitutas, com não sei com quem, dizendo isso porque aceita, Jesus aceita tudo. Ele estava lá justamente para acusar o pecado, apontar o pecado, que só ele pode fazer isso, e oferecer o perdão da graça, a mudança de vida. Ninguém que se encontra com Jesus verdadeiramente permanece o mesmo, senão não se encontrou. Essa transformação. Vem como está, Deus aceita, mas numa perspectiva de uma transformação do velho homem para um novo homem, uma nova criatura que nasce. Esse é o poder do Evangelho, que Paulo diz que é a única coisa capaz de fazer isso, é o Evangelho verdadeiro, é a base de tudo. Meus irmãos, nós vamos agora celebrar a comunhão em Cristo Jesus, nesse Cristo maravilhoso. Quero agradecer em nome dos membros da igreja, aos visitantes, a todos quantos estão aqui, aos irmãos que estão vindo aos domingos, às quartas, aqueles que sempre nos visitam, aqueles que já são praticamente de casa, né? A todos vocês e aos amados da igreja que estão hoje aqui para cultuar ao nosso Deus. Sejam todos extremamente bem-vindos, amém? Nós vamos agora continuar os nossos louvores. Ainda não podemos fazer a nossa confraternização como lá, outrora fazíamos antes da pandemia, mas no coração, na mente dos irmãos, se sintam todos abraçados, bem-vindos, e vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso que está aqui e merece toda a honra e toda a glória. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, vamos celebrar. E se a escuridão vier, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo. Tu és santo,
céu. Aleluia ao Senhor na terra e do céu. Aleluia ao Senhor na terra e do céu. Aleluia ao Senhor na terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, querido Deus, nos mostre o Teu poder. Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor na terra e do céu. Aleluia ao Senhor na terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Os irmãos podem assentar-se.
descanso quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Oremos, irmãos, por todos nós e pelas crianças. Ó Pai de amor, obrigado. Tu és a nossa única fonte de vida. Fora do Senhor, tudo que há é sequidão, é estio, é aridez, é morte, Senhor. Só a vida em Ti, Tu és o Deus da vida, Tu és, como diz a belíssima letra da canção, a fonte da vida. Que o Senhor, portanto, que é a fonte da vida, nos dirija agora a sua palavra de vida e venha infundir vida em nossas almas, em nossos corações. Faz isso com os pequeninos que estarão ali embaixo recebendo a palavra, dentro de condicionantes cognitivas que vão fazê-las aprender a Tua verdade e também a nós, ó Pai. Se revele a nós aqui através da Tua Santa Escritura. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu estou com a mesma impressão do presbítero Starco, do som, assim como se eu tivesse um pouquinho fanho, tivesse um pouquinho gripado. Se puder tornar um pouquinho mais grave, mais aberto o som, agradeço. Meus irmãos amados, alegria nós estarmos reunidos aqui na casa do Senhor essa noite para adorar o Deus da vida. Nós sabemos que a pandemia, além das sequelas ou consequências danosas sobre a nossa saúde física e sobre a nossa saúde psicológica, ela ainda também trouxe uma consequência negativa na nossa vida espiritual. Porque o isolamento que foi necessário, que a gente espera que não seja mais, como aconteceu e está acontecendo em outros lugares, ele nos fez, em pouco tempo, ficar entediados com os vídeos da internet e até com as lives. Muita gente dizendo, não aguento mais esse negócio de live, né? Já estava com raiva disso. E o afastamento da congregação levou muita gente a esfriar na sua fé. Tomada de um desânimo espiritual. E muita gente ainda não conseguiu retomar a sua vida devocional, não conseguiu retomar o saudável e necessário hábito de estar congregado, de frequentar a casa de Deus, e de ter esse momento tão importante que nós temos aqui, e de congraçamento espiritual. Mas, meus irmãos, a pandemia não é a única causa do desânimo espiritual. Desânimo espiritual causado pela pandemia, pelo isolamento, pelas suas consequências, precisa ser combatido. Mas mais grave do que esse é o desânimo espiritual por conta de uma vida espiritual que capitulou diante do pecado e que está agora sequelada por uma espécie de morbidez religiosa, um estado de morte espiritual, um estado de debilidade espiritual, um estado, meus amados irmãos, de absoluta ausência de vida espiritual pujante, de vida espiritual abundante, da vida espiritual que Jesus Cristo veio nos anunciar, veio nos comunicar por meio do Evangelho. E é muito importante, meus amados irmãos, que
por mais grave, né, que seja esse desânimo espiritual causado pela pandemia, a gente coloque um ponto de exclamação, coloque num lugar de sobreexcelente importância esse desânimo espiritual causado pelos nossos pecados que nos afastam de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa de desânimo. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de vir para a igreja. Vem para a igreja, não tem vontade de cantar. O Ministério de Louvor é só o facilitador da adoração, mas não tem vontade de abrir a boca, de soltar a voz e de adorar o Senhor. Não tem vontade de falar para alguém acerca do amor de Deus, de trazer a família e os filhos à casa do Senhor. Não sei se você já passou por isso, mas se você passou por isso, quero que você dê muita atenção à palavra de Deus. Se você não passou por isso, também é muito importante que você atente o que a palavra de Deus vai nos falar essa noite, porque nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar aqueles que estão desanimados. E olhe, meus amados irmãos, que esse tipo de desânimo é de antes da pandemia. IBGE, 2010, publicou uma pesquisa sobre os desigrejados. Eu coloquei no boletim formativo desse mês. Diz que naquele momento da pesquisa de 2010, cerca de 4 milhões de cristãos evangélicos se declaravam sem nenhum vínculo mais formal com a igreja evangélica. Se decidiram se afastar da igreja e decidiram intencionalmente não mais se congregar. Em 2018, a revista Ultimato, é uma excelente revista evangélica, uma das mais tradicionais ela trouxe uma nova estimativa, que esse número pode chegar, 2018 isso, a quase 10 milhões de crentes desigrejados. E os estudiosos, né, da eclesiologia dividem o grupo dos desigrejados em dois. Eu acho que é um pouquinho perigoso você pegar uma multidão de pessoas que não frequentam mais a igreja e colocar em duas categorias, mas foi feito assim. E uma das categorias são aqueles que se feriram, foram abusados espiritualmente por seus líderes, seus pastores, se decepcionaram com os escândalos dentro da religião envolvendo sexo, dinheiro, poder, e, portanto, por causa dessa ferida, elas se afastaram da igreja e não querem mais nem conversa com a igreja. O outro é um grupo de pessoas que não se diz ferido por nada, por ninguém, não está decepcionado com nenhum pastor em especial, mas com a religião enquanto instituição, e passam a pregar um certo tipo de niilismo eclesiástico, que é a negação da importância e da necessidade da igreja. A igreja, niilismo tem a ver com a nadificação, é você dizer que isso não significa nada, que isso não serve para nada, que isso não tem utilidade nem importância nenhuma. Né? Vem de um termo que é nihil, que significa nada realmente. Mas tem também, naturalmente, aqueles que, diz o pastor Augusto, falando do mesmo tema, que se tornaram antirreligiosos, anti-limites, anti-normas, anti-instituição. E é um grupo que cresce, dentro e fora da igreja. E eu apontaria ainda um outro caminho, que são as pessoas que realmente capitularam diante do pecado, esfriaram na sua fé. E o pecado, diz a Bíblia Sagrada, nos separa de Deus. O pecado tem como salário a morte. E o estado de morte, ele é triste, ele é deprimente. Toda vez que a gente se depara com a morte, a gente se depara com a tristeza, com a desolação, porque a morte nos fala disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37, e acompanhasse aí a leitura e permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler até o verso 14, eu peço a sua atenção. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor,
Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Nós estamos falando de ossos humanos secos. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, diz Ezequiel, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército estava ali sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos, lembra que nós estamos aqui numa visão, tá certo? Deus, o profeta foi levado a um momento de uma experiência espiritual. Ele diz: filho do homem. Deus faz aqui uma declaração muito chocante para Ezequiel: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus amados irmãos, Ezequiel é um profeta do exílio. Ele, como que sucede o profeta Jeremias. Jeremias estava pregando ao povo que se arrependesse da idolatria e da imoralidade. A gente já falou aqui que os cultos prestados aos deuses ali cananeus, né, a Baal, por exemplo, e Astarotes, eram deuses da fertilidade, né, e o Baal, por exemplo, era representado por um símbolo fálico. E diante deste símbolo fálico, o culto era prestado por sacerdotisas prostitutas em atos sexuais para obterem terra fértil, chuva no período próprio e uma colheita abundante no devido tempo. E tudo isso significava prosperidade. Então, Baal oferecia teatro, templo, mercado, prazer, dinheiro, poder, sucesso. E o povo capitulou diante da teologia da prosperidade daquela época. E Jeremias disse: se vocês não se arrependerem, Deus, Pai, que é amor e é justiça, mas como Pai responsável, vai visitá-los em disciplina e juízo. Vocês serão levados por um povo estrangeiros e vocês ficarão 70 anos em cativeiro. Pois muito bem, o povo não ouviu o profeta
Jeremias não abandonou a idolatria, não deixou a imoralidade, não se voltou para Deus e foram parar no exílio. E no exílio, mesmo o povo permanecendo em seus pecados, haviam ali falsos profetas, que são aqueles que sempre pegam um sermãozinho de amaciamento de ego, alimentando no povo uma esperança falsa de que mesmo que eles não se arrependessem, mesmo que eles não confessassem os seus pecados, mesmo que eles não se convertessem, não se voltassem para Deus, o exílio seria breve. O exílio não seria sofrido e que logo eles estariam de volta à sua terra, a Jerusalém. A missão de Ezequiel, meus irmãos, era contradizer esses profetas falsos e alertar sobre o que o pior ainda estava por vir, como de fato veio. Porque além de Jerusalém ter sido realmente destruída em 586 e o cativeiro ter sido duro e duradouro, aquele povo estava agora num estado espiritual terrível. E a visão não podia ser mais expressiva da realidade espiritual do povo. Um vale de ossos secos e sem vida. Ezequiel, entretudo, ele não se tornou um arauto do caos, não se tornou um profeta da desgraça ou da não graça, mas ele estava ali para confrontar o pecado do povo e alimentá-los com a verdadeira esperança, aquela que diz ao pecador que se ele se arrepender, tem um Deus gracioso e salvador, um Deus que restaura, que liberta, que cura, que transforma e que dá nova vida àquele que estava moribundo por causa do seu pecado. O pecado do povo deixou em estado de morbidez espiritual. O trecho que lemos da profecia de Ezequiel, esta noite, ela dá essa visão aterradora do seu estado. Ossos humanos secos, amontoados, sem nenhum resquício, sem nenhum vislumbre de vida, era a realidade espiritual do povo de Israel. Um vale da tristeza, um vale árido, um vale da desesperança, um vale de morte. Em meio à visão aterrorizadora, Deus faz uma triste declaração e uma pergunta desafiadora para o profeta. A declaração está no verso 11: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E a pergunta instigadora de Deus está nos versos anteriores, quando ele diz: Filho do homem, verso 3. Acaso poderão reviver estes ossos? E Jeremias diz: Senhor soberano, tu sabes. Jeremias não, Ezequiel. Ezequiel dá uma resposta tanto quanto eu esperava que ele dissesse algo mais, vamos dizer assim, com mais fé, estar com mais convicção. Senhor, eu sei que tu podes tudo, que tu és o Deus da vida. Mas ele estava tão aterrorizado com a visão do estado espiritual do seu povo. Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. E o que Deus faz ali, meu irmão, é anunciar ao seu profeta que ele vai fazer aquele vale de ossos secos reviver. É isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer um reavivamento no meio do seu povo. Eu coloquei esse slide aqui, está muito criativo não, porque não deu tempo de passar pela mão aqui do George, depois ele melhora. E quando a gente fala em reavivamento aqui no Brasil, uma série de coisas podem vir à cabeça dos irmãos. Mas Dr. Russell Shedd, citando um teólogo chamado Stephen Ford, ele define avivamento como sendo aquela estranha e soberana obra de Deus na qual ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando e libertando para receber
a plenitude de suas bênçãos. O nome do livro é Avivamento ou Renovação, se você quiser ler, uma boa leitura. Pastor Hernandes, por sua vez, diz ainda que avivamento é uma erupção de Deus na história, a manifestação do seu poder irresistível, sua graça soberana, seu favor ilimitado, arrancando a igreja dos escombros de uma religiosidade fria e morta, transformando a face da sociedade caotizada pelo pecado em um cenário de justiça, em um cenário vigoroso de justiça. Avivamento Urgente é o nome do livro, página 15, você também pode adquirir e ler. A gente vai estar falando desse material nesses dias, nessas 6 ou 8 semanas que se seguem aqui. Com base nesse texto, então, irmãos, a pergunta homilética para a qual a gente vai buscar resposta aqui na palavra de Deus esta noite é: como se dá o reavivamento espiritual em meio a um estado de morbidez religiosa? O que a palavra de Deus nos ensina sobre avivamento aqui? Eu queria chamar a sua atenção, vou procurar ser breve e objetivo. Eu pontuei aqui algumas questões com base na palavra de Deus ao profeta. Primeiro, que o reavivamento ele é necessário diante de um estado de espiritualidade mórbida. Deus mostra primeiro para o seu profeta o estado espiritual do povo por meio dessa figura tremendamente aterrorizante de um vale de ossos humanos secos. E diante da sequidão, diante da aridez, diante da morte, da desesperança, do desespero, Deus anuncia ao seu profeta que é preciso que ele haja em favor do seu povo para revivê-los, para trazê-los de volta à vida. E talvez, meus irmãos, essa seja a experiência de muitos religiosos contemporâneos nossos. A experiência de muitos cristãos nominais, a experiência, meus amados irmãos, de tantas e tantas pessoas que, tendo tido encontro com a religião, não tiveram um verdadeiro encontro com o Deus da vida, ou tendo um encontro com o Deus da vida, baixaram a guarda, deixaram de fazer uso dos meios de graça e capitularam diante dos pecados, estão com a vida espiritual destruída, como terra arrasada, realmente usando essa metáfora militar tão conhecida hoje. Considerando a realidade da igreja de hoje, o reverendo Arival Dias Casimiro, ele aponta alguns motivos que evidenciam a necessidade de orarmos por um avivamento. Ele diz que é necessário um avivamento quando a leitura da Bíblia e o compromisso com a palavra de Deus são desprezados. Necessário um avivamento quando a oração deixa de ser vital para a vida do cristão. Avivamento é necessário quando a santificação é desprezada pelo cristão. Deus não se importa tanto com o meu pecado. Ele começa a dizer isso. Ele começa a contemporizar a palavra de Deus e a fazer uma hermenêutica elástica para que o seu pecado caiba ali. Ele continue dizendo que é um cristão, seguidor do Evangelho de Jesus, mas agora nessa hermenêutica esticada, o pecado dele de estimação passou a caber. Então, santificação passa a ser um discurso retrógrado, um discurso medieval, um discurso que nada tem a ver com a vida do cristão moderno. Avivamento é necessário, diz ainda o pastor Arival, quando o lazer e o trabalho prejudicam a piedade. A gente tem um ditado que diz: primeiro a obrigação, depois a devoção. Hoje a gente está dizendo pior do que as gerações passadas, né? Então, primeiro a obrigação, se reservar o tempo, talvez eu tenha alguma dedicação a esse aspecto da vida, que é a devoção a um Deus, né, todo-poderoso que está no céu. Avivamento é necessário quando o pecado cometido
é cometido sem incomodar a consciência. A consciência está cauterizada. A gente começa a chamar de certo o que é errado e de errado o que é certo, porque nós perdemos a referência pelo afastamento da palavra de Deus. O avivamento é necessário quando não existe adoração em espírito e em verdade. O culto é frio, é mórbido, não por falta de grito nem de histeria emocional, mas de um fervor no coração, que tem a consciência da presença de Deus e que o adora fervorosamente, como diz a própria palavra de Deus, em espírito e em verdade. O avivamento é necessário quando não há compromisso com a obra de Deus, quando há mau testemunho por parte dos crentes, quando não há líderes comprometidos com a causa do reino, quando não há conversões na igreja, os pecadores não mais se rendem ao Senhor diante da pregação do Evangelho, quando não existe unidade na igreja, a igreja está esfacelada, dividida em 1000 pedaços, por quaisquer que sejam os motivos teológicos, ideológicos ou relacionais, quando faltam visão e ação missionária e compromisso em alcançar os perdidos com a palavra de Deus. A gente pode acrescentar uma série de outras coisas, quando a frequência à congregação do povo de Deus é negligenciada, quando os exercícios da piedade cristã são deixados de lado, quando os meios de graça não são mais utilizados. Por tudo isso se faz necessário um avivamento. Talvez fosse também um retrato da realidade do povo do profeta Ezequiel, embora o pastor Arival Dias Casimiro esteja fazendo uma leitura para o nosso tempo. Pastor Hernandes, por outro lado, diante dessa confusão teológica do que é avivamento, né? Eu já falei aqui para os irmãos, mas é isso mesmo, pastor há 23 anos tem uma licença para repetir umas histórias, né, que tantas e tantas vezes uma igreja histórica, reformada presbiteriana, não é tratada como uma igreja avivada, né? Quando alguém pergunta, você é de qual igreja? Da presbiteriana, o cara pergunta, avivada ou da outra? Né? A outra não tem nem nome, né? Somos nós, né? Se me perguntar numa livraria lá em Fortaleza, você é de qual igreja? Diz da igreja presbiteriana, diz da avivada ou da outra? Né? Porque o conceito de avivamento, e a minha resposta, bom, depende do seu conceito de avivado, meu irmão. Se avivado para você é uma igreja onde o povo, movido por forte comoção emocional, grita histericamente, brados de aleluia e glória a Deus, eu vou dizer que nós não somos. Mas se avivado para você é um lugar onde pecadores que estavam mortos em seus pecados recebem vida infundida pelo Espírito por meio da palavra de Deus, então eu digo, a minha igreja é muito avivada, que eu tenho visto muitos pecadores serem tirados dos escombros da morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Mas o que é ser avivado, de fato? Nós vamos aprender esses dias. O que não é ser avivado? Pastor Hernandes está dizendo qual é o avivamento que nós não queremos quando falamos em avivamento. Está no livro Avivamento Urgente. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. É uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Avivamento não é mudança de doutrina. Antes, é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Avivamento não é mudança de liturgia. Burilação litúrgica, criatividade litúrgica, é mudança de vida. Avivamento não é eclosão de dons carismáticos e sinais isoladamente falando, embora eles possam se manifestar no contexto de um verdadeiro avivamento. Avivamento não é modismo que passa a reproduzir ou copiar um modelo eclesiástico qualquer que é garantia de sucesso, geralmente de crescimento numérico. Avivamento não é supervalorização, superespiritualização da vida. Não é alienação ambiental, ecológica, não é alienação política, não é alienação econômica, não é alienação acadêmica, não é alienação das outras questões da vida, não é superespiritualização da vida. As pessoas que estão mais conectadas com a verdadeira espiritualidade. Voltou? Bem, defeitos especiais só aqui e na rede Bandeirantes. Todo mundo pensou em outra coisa, né? O avivamento não é campanha de oração ou de evangelização, embora quando o avivamento chega, a gente ora mais e a gente evangeliza mais. Avivamento, portanto, irmãos, é Deus
infundindo vida no coração dos pecadores, quando o estado de mortidão se instala por causa do pecado. O avivamento é necessário por causa desse estado de morte que o pecado causa na nossa vida. É morte espiritual e tem muitas outras consequências. É morte relacional, porque afeta os nossos relacionamentos. É morte social, porque afeta a nossa participação na sociedade, que passa a ser danosa por causa do nosso mau testemunho. É uma morte, meus amados irmãos, que se estende a todas as esferas da vida. E quando esse estado de morbidez se instala, então a palavra de Deus nos diz, é hora de buscar um reavivamento na presença do Deus da vida, o único que pode fazer isso. E é justamente essa a segunda proposição de texto. Reavivamento é necessário diante do estado de morbidez, e o reavivamento espiritual é algo que só o Deus soberano, de acordo com a sua vontade, perfeita e livre, pode fazer. Veja os versos 3 a 6. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus está falando daquilo que pode acontecer. Poderão estes ossos reviver? Se Ezequiel tivesse pensando nele mesmo, em que ele tivesse que fazer alguma coisa com o poder humano dele, para trazer aquele vale de ossos à vida, ele teria dito categoricamente para Deus, não. E embora a sua resposta não tenha sido uma resposta absolutamente assertiva e diretiva, ele deixa ali aberto o espaço para a operação do Senhor. Ele diz, Senhor soberano, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso é Deus mandando Ezequiel falar ao povo que estava ali representado no vale de ossos secos. Na nova versão internacional, o verso 3, que abre essa segunda seção, diz assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó Senhor, ó soberano Senhor, só tu sabes. Melhor tradução desse texto, chamando a atenção para o fato de que Deus é soberano. Porque avivamento não é algo que o pastor possa fazer. Avivamento não é algo que a religião possa fazer. Avivamento não é algo que um pregador, por mais inspirado, ungido e eloquente que seja, possa fazer. Avivamento não é algo que a engenhosidade litúrgica, religiosa, teológica possa produzir. É por isso que Ezequiel diz, ó Senhor soberano, tu o sabes. Porque a proposição assertiva e que Deus fala aqui nos versos 3 a 6 é que Ele pode e Ele quer fazer e Ele fará quando Ele quiser, como Ele quiser, usando quem Ele quiser, mas só Ele pode fazer, só Ele pode produzir. Eu e você, se considerarmos que estamos no estado de religiosidade mórbida, podemos orar, podemos ansiar, podemos clamar, podemos pedir, podemos aspirar pelo avivamento, mas só Deus pode produzir, mas só Deus pode realizar, mas só Deus pode remover as catacumbas da religiosidade mórbida e trazer pecadores mortos nos pecados à vida espiritual. Aprendemos ainda, irmãos, que o reavivamento espiritual se dá pela palavra de Deus quando nela cremos e a ela obedecemos. Olha os versos 7 a 10. Então profetizei segundo me for ordenado. Ora, meus irmãos, Deus dá uma ordem que a gente poderia colocar aqui na categoria quase do absurdo. Filho do homem, profetiza a estes ossos. É como se alguém chegasse para mim e dissesse, homem de Deus, prega para estes bancos. Eu faço isso nas quartas-feiras, quando os irmãos não vêm, eu prego aqui para os bancos, eu fico esperando que os irmãos estejam aqui. Filho do homem, prega para estes bancos. Filho do homem, prega para estes ossos. Ezequiel poderia ter hesitado, Ezequiel poderia ter
questionado em seu coração: Senhor, não faz sentido. Senhor, isso não é lógico, do ponto de vista do racionalismo, que a gente estava estudando hoje de manhã. Senhor, isso não é racional. Eu gosto de dizer, meus amados irmãos, que a fé e a espiritualidade, elas não são irracionais. Que elas não prescindem do elemento da razão. Mas que há na fé e na espiritualidade algumas questões que são supra-racionais, que estão acima da nossa capacidade de compreensão, que nós nunca iremos explicar por um método científico e que estarão sempre colocadas no campo da fé. Nós as aceitaremos pela fé. E quem nos convencerá da verdade destes fatos espirituais é Deus. Eu não posso convencer você dessas verdades. Eu não posso convencer você da realidade do mundo espiritual representado na pessoa de Deus. Mas o Espírito Santo que está aqui em nosso meio agora pode particularizar essa palavra para você e convencer você de que esta palavra é a verdade. E que se você está vivendo um estado de mortidão espiritual, essa palavra da verdade é também palavra da vida, e Deus pode usá-la para infundir vida em seu coração, para lhe tirar das catacumbas da religiosidade mórbida e lhe colocar redivivo na presença de Deus. Como diz Paulo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele, o Senhor, Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Porque o avivamento é uma obra que só Deus pode fazer de acordo com a vontade dEle. E nós podemos constatar a nossa necessidade dEle e podemos clamar e ansiar para que Deus o derrame sobre a sua igreja, para que Deus visite a sua igreja e o seu povo em avivamento. Aprendemos ainda, meus amados irmãos, que o reavivamento espiritual se dá pela palavra de Deus, quando nela cremos e obedecemos, mesmo quando Deus nos pede algo que nos parece colocar aparentemente numa situação de prejuízo. Que coisa mais antilógica e absurda profetizar para esse vale de ossos secos. Pois bem, Ezequiel não questiona a ordem de Deus, ele crê na palavra de Deus e ele lhe presta imediata obediência. Eu fico pensando no apóstolo Pedro. Jesus prega um discurso muito duro em João capítulo 6, depois que ele faz a multiplicação dos pães e o povo começa uma corrida frenética atrás dele por mais milagres, pedindo mais sinais. E no meio daquele discurso com o povo, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso contrariava muito a religião dos hebreus, porque os hebreus acreditavam que eles podiam fazer algo pela salvação. Eles perguntavam: o que fazer para ser salvo? Alguma obra que nos faça, merecer. E Jesus disse isso, está lá em João capítulo 6, ninguém pode vir a mim. Quando Jesus diz isso, algumas pessoas imediatamente se afastam. E Pedro e os discípulos chegam para Jesus: Senhor, esse discurso é muito duro. O povo está indo embora. Você pode ir lá no finalzinho do capítulo 6, verso 50, ali para frente. E Jesus diz a ele: Pedro, se você quiser ir também, pode ir. Porque o discurso de Jesus não amaciou o ego da multidão de discípulos. E ele foi-se embora, e os discípulos preocupados: Senhor, a igreja está secando. Era mais ou menos como se a gente estivesse aqui no século XX, seria uma conversa dessa. E Pedro cai em si nessa hora e diz: Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Não há avivamento espiritual, não há restauração espiritual. Não tem como sair do estado de morbidez religiosa, preterindo a palavra de Deus. O salmista Davi, ele sabia disso, que no Salmo 119, verso 107, ele diz assim: aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. E você vira a página e vai lá no verso 149, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, segundo a Tua bondade, vivifica-me,
segundo os teus juízos. Juízos aqui é um termo utilizado para a palavra, né? O Salmo 119 é um acróstico com as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada conjunto de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. E ele faz uma exaltação à palavra de Deus. E vários termos são utilizados para se referir à palavra: mandamento, juízo, preceito. Ele diz: Senhor, vivifica-me segundo os teus juízos. Mais uma vez, me vivifica pela tua palavra da vida. Sabe, irmãos, nesse momento em que nós estamos aqui, assentados silentemente, ouvindo a palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, e não apenas os nossos ouvidos, o Espírito da vida transforma esta letra, que não é letra morta, em letra viva, em carta viva de Deus, para infundir vida em nosso coração e nos restaurar, e nos libertar dos pecados, e nos tirar do marasmo religioso. Não há avivamento preterindo a palavra de Deus, não há infusão de nova vida espiritual se nós deixarmos a palavra de Deus de lado, se nós fecharmos a Bíblia Sagrada e nos entregarmos a experiências místicas, as mais diversas. Não haverá avivamento de verdade. Avivamento de verdade é quando a palavra de Deus entra em ação, instrumentalizada pelo Espírito, e opera em nossos corações. Avivamento acontece então, irmãos, subsequentemente, quando Deus nos enche do seu Espírito. Uma outra coisa que não pode acontecer, além de não tem avivamento sem palavra de Deus, não tem avivamento que não seja operado pelo Deus soberano, não tem avivamento se não houver a moção do Espírito de Deus enchendo o nosso coração e nos conduzindo de volta para Deus. Verso 10, Ezequiel diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Verso 11, então me diz: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Verso 14, que é o último: porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Não existe consciência de pecado sem o Espírito Santo. Jesus Cristo, falando que enviaria o Espírito, João 16, verso 8, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que alguns irmãos que visitam as nossas igrejas aqui, vindo de outras comunidades, às vezes estranham que no final do culto, depois da pregação, não tem aquele apelo, né, chamando as pessoas à frente, né, o pastor fazendo aquela voz de locutor, de FM, de programa romântico da madrugada, e o músico tocando um teclado a uma oitava de não sei o quê, que eu não tenho nada de música, aquele toque que dá aquele arrepio na espinha dorsal, e as pessoas sendo chamadas. Às vezes o apelo dura mais do que a pregação. E nós entendemos que o pecador é chamado pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus instrumentaliza essa palavra. É Ele quem convence do pecado. Amém? Nosso papel é pregar o Evangelho. Nós não podemos usar o Estado para converter as pessoas. Nós não podemos usar as estruturas da sociedade, as instituições religiosas. É Deus quem convence mediante a pregação do Evangelho. Nosso papel é pregar o Evangelho, entendendo que os pecadores vão se converter não pela espada do verdugo, do Estado, de qualquer ideologia que seja, mas pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada que Deus usa como um bisturi que o médico faz para fazer um transplante de coração e tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, sensíveis à sua palavra e ao seu Espírito. Então não haverá, meus amados irmãos, reavivamento, não haverá infusão de nova vida espiritual sem uma experiência real do recebimento do Espírito Santo. É por isso que ele diz: porei o meu Espírito neles e farei com que eles revivam.
O Espírito é quem nos convence do pecado. O Espírito Santo é quem nos santifica. Por isso que Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer logo no verso 2, falando que a santificação é uma obra do Espírito, santificação do Espírito. O Espírito do Senhor, meus amados irmãos, é quem nos empodera para vencer o pecado. O Espírito de Deus é quem nos dá entendimento para compreender a vontade revelada de Deus, para nós andarmos no caminho da santidade. O Espírito de Deus é quem nos habilita a viver em novidade de vida, não como moribundos, não como vivos mortos, né? Não como alguém que reproduz na vida real a arte, né? Diz o grupo Engenheiros do Havaí, a vida imita o vídeo e às vezes está acontecendo, né? Parece que nós estamos sendo protagonistas, né? Ou então fazendo aquele papel de coadjuvante num grande Walking Dead, né? Mortos que andam pela sociedade, mortos vivos que geram morte nos casamentos, que geram morte nos relacionamentos, que geram morte em todas as inter-relações da vida. Que o profeta está dizendo em obediência a Deus é que nós teremos vida pujante, abundante, que nós reviveremos espiritualmente se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Se o vazio do nosso coração estiver preenchido pela presença gloriosa de Deus, porque enquanto esse vazio de Deus em nossa vida não está preenchido, a gente vai tentando preencher esse vazio de forma errada. É nos vícios, é na droga lícita e ilícita, é na sexualidade desregrada, é na pornografia, é no adultério, é na corrupção política, é no lucro ilícito, é na fama, é mendigando likes na internet, seguidores, para poder ter um grande número de pessoas acompanhando a vida de mentira que a gente posta ali nas redes sociais. Tudo aquilo é expressão do vazio. Enquanto o Espírito Santo não preenche esse vazio, a gente está cultuando o próprio corpo. Sabe que nós estamos vivendo esse paradigma, né, da depreciação da ética e da supervalorização da estética. A estética está acima de tudo hoje. Enquanto o Espírito Santo não preenche esse vazio, a gente está recorrendo aos expedientes mais errados possíveis, inclusive a própria religião, como expediente equivocado de preencher o vazio espiritual da nossa vida, que nos denuncia como pessoas que estão moribundas em nossa espiritualidade. Então o profeta está dizendo, amando de Deus, repercutindo a palavra de Deus: porei em vós o meu espírito, diz o Senhor através do seu profeta, e vós viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Porque quando Deus nos restaura espiritualmente, é que nós estamos apropriadamente capacitados para desfrutar de outras bênçãos. Deus diz assim: eu vou vivificar vocês, e eu vos restabelecerei na vossa terra. Eles saíram da terra por quê? Porque Deus os disciplinou por causa do seu pecado. Se eles voltassem para lá, do jeito que eles estavam, daqui a pouco ia chegar outro povo com quem eles iam fazer aliança, mais sagaz, mais esperto, mais tecnologicamente preparados do que ele, e iam expulsá-los de lá de novo. Então nós não estamos preparados tantas vezes para receber as bênçãos temporais, que são as bênçãos relativas à nossa vida desse mundo, enquanto nós não estamos restaurados espiritualmente. Tem gente que não está preparado para ter dinheiro. Tem gente que está com a vida espiritual tão arruinada, que se ganhar uma bolada de dinheiro agora é capaz de usar para se destruir. E a gente conhece exemplos aqui na nossa cidade mesmo. Gente que se destruiu quando ganhou dinheiro. Estamos preparados, meus amados irmãos, para ter um nome célebre na sociedade. Não estamos preparados para uma série de bênçãos que a gente poderia considerar importantes na nossa vida temporal aqui, enquanto nós não estivermos vivificados pelo Espírito de Deus e cheios desse Espírito. Concluindo, meus amados irmãos, o reavivamento espiritual, ele nos leva a reconhecer e a viver sob o senhorio de Deus. Verso 14, a parte B,
O Senhor dizendo ao seu povo: porei em vós o meu espírito e vivereis, vos restabelecerei na vossa terra, vou lhes dar a bênção temporal que eu prometi a vosso pai Abraão. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor. Tantas e tantas vezes nós temos uma cristologia reducionista. E essa teologia da prosperidade prega esse Cristo reducionista. Jesus é apenas o Salvador, e a gente quer Ele nessa condição. É o abençoador, é aquele que faz milagre, é aquele que cura as nossas enfermidades, é aquele que traz prosperidade. É assim que tantas vezes Jesus Cristo é apresentado. E tantas vezes nós deixamos de ver a Jesus Cristo com a ótica com que Deus está mandando o profeta Ezequiel apresentá-lo ao povo, como o Senhor soberano. Reconhecereis que eu sou o Senhor. Reconhecer que Deus é Senhor é viver sob o senhorio dele. É reconhecer que não é você que está no comando mais da sua vida, a partir do momento que você se voltou para Ele, que Ele perdoou teus pecados, que Ele colocou o Espírito dele no teu coração. Agora Ele comanda, Ele é Senhor do teu tempo, Ele é Senhor da tua agenda, Ele é Senhor dos teus recursos, Ele é Senhor de toda a tua vida. Não é você que passa mais a estar na gestão dela, mas você agora submete a gestão da própria vida a Deus. Porque geralmente, meus amados irmãos, nós caímos num vale seco, de ossos secos e mortos, quando nós tentamos gerenciar E foi o que fez o povo de Israel. É isso que o profeta Ezequiel está dizendo. Vocês, ao tomarem na própria mão o controle das vossas vidas, ficaram como este vale de ossos secos. Mas se vocês querem se manter no caminho da vida, reconheça que Deus é o Senhor e entregue o controle da sua vida a Ele. Amém? Entregue o controle da sua vida a Ele. Então, revisando, meus irmãos, precisamos de avivamento quando nós estamos vivendo um momento de morbidez espiritual. Precisamos de reavivamento, mas temos que saber que nós não podemos produzi-lo. Isso é uma obra de competência exclusiva de Deus, mas devemos clamar por ele. O avivamento, ele não se dará nunca à revelia da palavra de Deus. É a palavra de Deus na qual devemos crer e obedecer. É ela que infunde vida ao nosso coração. Que essa palavra ela é instrumentalizada pelo Espírito Santo, que preenche o vazio do nosso coração e nos faz sair das catacumbas da religiosidade mórbida. E que esse reavivamento, sendo verdadeiro, ele coloca Deus no controle da nossa vida. Ele converte a nossa agenda, a agenda do nosso cônjuge, converte a nossa agenda, a agenda dos nossos filhos, ele converte a nossa agenda, a agenda dele, para que a gente priorize Deus na gestão da nossa vida e do nosso tempo. Que Deus abençoe e que você possa fazer uma avaliação. Como está a sua vida nesse momento? Você diria que está experimentando um momento de vivacidade espiritual ou que está vivendo um momento de morbidez? Diria que tem conseguido vencer as tentações ou que tem capitulado frequentemente diante do pecado. Diria que tem prazer em separar os momentos em que a igreja abre para o culto ao Senhor, de separar um tempo na sua agenda e vir aqui para a casa de Deus e adorar o Senhor. Você tem tido dificuldade de ler a Bíblia, ou tem tido prazer de orar diariamente e ler a palavra de Deus? Como você se avalia? Se você respondeu de forma negativa a primeira parte dessas perguntas, então eu oriento você. Clame a Deus e peça ao Senhor, vivifica-me
Senhor, pela tua palavra, como fez Davi. Vivifica-me, Senhor, pelo teu Espírito, como diz aqui o profeta Ezequiel. Vivifica-me, ó Deus, para que eu viva em comunhão contigo, sob o teu senhorio, tu que és meu Salvador. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu queria dar um minuto para você. Você ouviu a palavra de Deus? Eu não faço apelo, não chamo ninguém à frente, mas não posso ser um profeta irresponsável, não é verdade? Então a palavra de Deus exige uma resposta. E a pergunta é: qual é a sua resposta para Deus? O que Deus falou com você essa noite? E o que você responde para Ele agora? Eu queria que você, por um minutinho aí, baixasse a sua cabeça, olhasse um pouquinho para dentro de si, avaliasse os caminhos ou descaminhos do seu coração. E se você percebe que está vivendo um momento de muita aridez espiritual, está na hora de você começar a clamar por um avivamento. Pedir que Deus lhe encha do seu Espírito Santo e lhe comunique vida de verdade. Oremos. Ó Deus, obrigado por tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la em nosso coração e que nós possamos superar a morbidez espiritual, Senhor, nos alimentando da palavra, da vida e deixando-nos encher pelo Espírito da vida, que é o Teu Espírito, Senhor. Preenche o vazio do nosso coração, nos tira, Senhor, toda a sequidão, toda a aridez, toda a frieza, todo o desânimo espiritual e nos habilita, nos empodera com a força gloriosa do Teu Espírito Santo que derramaste sobre a nossa vida, para que nós vivamos, ó Pai, em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus. Te peço por aqueles que, tendo reconhecido que precisam, Senhor, de uma renovação espiritual, estão clamando por isso agora e se comprometendo a Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Te peço, ó Pai, por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, não conhecem a palavra da vida e não experimentou o Espírito da vida, e que estes, ó Pai, possam entregar as suas vidas a Ti e Te receber, não apenas como Salvador, mas como Salvador e Senhor de suas vidas. Oração que eu te faço pedindo: aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer dos anos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir também, meus irmãos, a Deus, cultuá-lo com os nossos dízimos e ofertas. O avivamento, ele também faz uma outra coisa na nossa vida, que é nos desapegar materialmente. Eu não estou falando isso pensando em que você encha os gasofiláceos da igreja. Não apenas é a nossa contribuição para a manutenção da obra de Deus, mas também quando nós abrimos o bolso para ajudar o nosso próximo, quando nós abrimos o bolso para estar socorrendo uma pessoa necessitada. Parte do avivamento é desapego material, é compromisso com a manutenção da casa de Deus e com socorro aos necessitados. Quando nós consagramos algo aqui a Deus, a gente está dizendo para Deus: Senhor, isso aqui é apenas o sinal da entrega total de tudo que tenho e sou. Se o Senhor precisar da minha vida para sinalizar o Teu amor para alguém lá fora, então eu quero dizer que eu sou Teu e que tudo é Teu. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos a participar do momento. Louvemos. Não vamos assistir o Ministério do Louvor, todos juntos, bem forte, a letra está no... Amém. Tu és Deus de graça, Deus de compaixão, Teu perdão é doce, és fiel e bom, me purificou. Amém, Senhor. Entregou por mim. Eu me rendo a Ti, te entrego tudo sou. Teu amor me cativou,
Louvado seja Deus, oremos. Ó Pai bondoso, obrigado pelo privilégio que temos de, nesse momento, consagrar a nossa vida e nossos haveres no Teu altar. O que colocamos no gasofilácio é apenas sinal da oferta maior da nossa própria vida que colocamos diante do Teu trono de graça. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua providência. Supre, Senhor, as necessidades do Teu povo, abre portas de emprego, Senhor, e renda para todos aqueles, ó Pai querido, pais e mães de família que precisam sustentar os seus lares e ainda ajudar aquele que mais necessita. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Nos aviva, nos encha com Seu Espírito Santo, nos habilite para viver uma vida espiritual abundante e pujante na Tua presença. Nos dá uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém. Graças a Deus.